Não teve mais pra onde correr, galera. Nos próximos capítulos de Boruto deve rolar aí um ataque gigante contra a Vila da Folha. E muita gente importante pode morrer nessa brincadeira, hein? Será que Naruto, você acha que vão estar nessa lista aí de defuntos? Eu não sei, mas o Momoshiki sabe alguma coisa sobre o futuro sombrio do Boruto. Isso com certeza não vai ser nada bom. Vem comigo entender tudo o que rolou no capítulo 72 de Boruto. Enéas Transpeter aqui! Depois de 2 fucking meses de folga, 2 meses de folga, pô, os japoneses descansaram, né? Finalmente Kishimoto resolveu botar as calças e voltar a trabalhar. Porra, Kishimoto, o que tava fazendo? Você tava com saudade das análises do mangá de Boruto, não falava? Você acompanhou o Enéas? Acompanha o Enéas? Eu tenho que falar assim que ele entende. Porque agora a gente voltou e voltou com tudo. Tô falando, não importa pra você. Ó, eu tô sem cenário, mas não importa. Eu tô aqui pra falar sobre Boruto. Né? Que nem um mangá que já chegou aí com os 2 pés na porta, chegou na voadora. Foi um capítulo meio morno, eu sei disso. Mas que teve uns acontecimentos bombásticos de verdade. Eu já tô com um monte de teoria na cabeça. Agora eu tô falando sério, ok, galera? Então já deixa seu like aí que a gente vai fazer uma análise completona desse capítulo. Se inscreve, tá inscrito no canal? Tá acompanhando? Curte ainda a obra de Naruto como um todo? Manda aqui embaixo sua opinião, vamos lá. Eu acho que é bom só a gente dar uma recapitulada no que rolou nos últimos capítulos de Boruto. Porque, galera, afinal de contas já se passaram 2 fucking meses. Você já deve estar, tipo, na idade de esquecer as coisas, com certeza. Eu não! Como eu sou jovem, minha memória tá top, eu vou ajudar vocês a lembrar, ok? O Koji, ele tinha conseguido sequestrar o Amado e conseguiu forçar ele a liberar os limitadores dele. Então agora o Koji tá sem limite algum, não tem mais limite, tá? Só tá na forma mais poderosa dele, tipo meio que Saitama, nas devidas proporções, calma aí. Então ele se deu mal, porque o Amado conseguiu convencer a Eida a trair o Koji. Nisso, o Koji conseguiu levar uma surra muito feia do Daimon, que é um mequetrefe, tipo baixinho, catarrento. Ele apanhou e não foi pouco não, galera. Tipo, apanhou pra caraca. Depois de levar lá a 27ª surra seguida, o Koji teve que fugir com o Bug. Agora ele não tem mais aliado. Tá sozinho e pé da vida com o Kawaki. E o capítulo 72 já começa com uma linda troca de farpas entre o Kawaki e o Shikamaru. Foi bacana, sério, galera. Esses dois não se bicam desde o começo. Eu tenho certeza que se deixasse os dois sozinhos lá, tipo numa sala, eles iam sair no soco. Vocês concordam comigo nessa? Os dois não estão se dando bem. Mas tá claro desde sempre que o Shikamaru não confia nada no Kawaki, né? Não importa o que ele faça, isso pra gente tá bem claro. Ele tá querendo porque tá querendo de qualquer jeito descobrir os objetivos do Amado com o Kawaki. Mas nem o Kawaki sabe. Na real, o Kawaki é o que mais quer descobrir isso. Porque aquele velho safado lá botou o karma no Kawaki sem a permissão dele. Já pensou alguém bota um karma em você? Já botaram karma em você, Marcelo? Não. Coisa louca, né? E todo mundo ali sabe que o Amado não faz isso porque ele é amável, ele é amado, né? Ele não faz isso, ele é amável e se preocupa com o Kawaki. Ele fez isso para cumprir algum objetivo dele. E esse objetivo a gente pode estar muito próximo de descobrir. Falando em Amado, o safado realmente conseguiu convencer a Eida e o Daimon a se juntar a Konoha, tá? Mas o que pegou ele desprevenido é que a Eida quer que o Amado seja o cupido dela com o Kawaki. E se essa flechada do Amado não der certo, olha isso, ele vai rodar. Tá brincando com a Eida, galera. Isso até me pegou desprevenido, porque eu pensei que a Eida só queria que o Amado facilitasse a aproximação dos dois. Mas agora o cara vai ter que fazer jus ao nome dele e fazer o Kawaki amar a Eida, né? Ou seja, Amado. Só que assim, na boa, galera, eu acho que o Amado se deu muito mal nessa, tá? Vocês acham mesmo que o Kawaki vai dar mínima pra Eida? Pô, galera, o Kawaki só ligaria pra ela se ela colocasse peruca loira, roupa laranja e fizesse 3 riscos nas bochechas. Porque é só o Naruto que importa pro Kawaki, atualmente é só isso. Eu duvido muito que ele tenha o mínimo interesse em ter alguma coisa com a Eida. Acho que vocês também acham isso, né? Pô, olha o passado desse cara, né? A última coisa que ele pensa é romance. Mas provavelmente o Amado vai ter que convencer o Kawaki falando que se não rolar nada entre eles, a Eida vai ficar pé da vida e pode se tornar uma ameaça pra geral, incluindo o Naruto. Só que romanticamente, né, eu não consigo ver o Kawaki querendo a Eida. Não consigo imaginar uma situação dessa. E se ele fingir que gosta dela só por medo, talvez a Eida entra no dilema lá que nem um Kawaki gosta dela de verdade. Já que todo esse lance dela querer algo com ele, é porque ele não tá na dela, ele não fica gamadinho nela, né? Por isso que ela quer ele, ela quer alguém que não quer ela, né? Diferente de todas as pessoas no mundo, todo mundo quer ela. A única pessoa que não quer é a quem ela quer, né? Mas eu tô bem curioso pra saber se vai rolar algo entre os dois. Comenta aí, tá? Vai dar namoro ou não vai? Vai dar namoro! Pelo menos o Amado conseguiu avisar pro Shikamaru que ele tava bem, né? E que já tava voltando pra Konoha com os novos 2 aliados dele. Ele falou que chega nos 3 dias. É claro que o Shikamaru ficou pistola. Por quê? Porque o Amado tomou a decisão de levar antigos inimigos pra Konoha. Mas a real é que o próprio Shikamaru é quem já tinha dado essa ideia pra Eida há uns capítulos atrás. Vamos ver como é que o Shikamaru vai lidar com a presença
desses dois apelões em Konoha agora. Apesar do Amado estar cheio de boas notícias, quem tá sofrendo é o Boruto. E a família dele também, né? A gente tem uma cena lá de cortar o coração da Hinata chorando com medo do Boruto sair numa missão e nunca mais voltar. E dói mesmo se a gente olhar pelo lado da Hinata. Pô, galera, ela sabe que o filho, até pouco tempo atrás, estava sendo substituído por um ET chifrudo. Ela sabe que o Boruto quase morreu e ressuscitou, não tem nem 2 dias. Então, eu acho assim, como mãe, a Hinata sofre muito com medo do filho dela não voltar. Normal. Eu achei a cena legal, sabe? Mas eu acho que seria mais legal ver a Hinata aconselhando o Boruto, sabe? Do que só chorando por preocupação. Porra, a Hinata foi uma ninja também, né, galera? A gente não pode esquecer disso. Entende bem essa realidade de poder sair numa missão pra nunca mais voltar. Ela sabe o que é isso. Ela participou disso. O fato da Hinata sempre ser essa personagem de plano de fundo, que aparece só fazendo comida e agora chorando, faz parecer que ela não tem importância alguma na história. Pô, é a mãe do protagonista. Bota ela pra dar um discurso que vai deixar o Mequetrefe lá 100% motivado. É a mãe, pô. Se ela tá preocupada, bota ela pra dar um discurso de mãe. Inclusive vai pegar na gente também. A Hinata coach da gente. E olha que o Boruto bem tá precisando também de um aconselhamento, né? Porque mesmo que o Momoshiki não possa mais reviver a partir dele, ele ainda tá lá na mente do Boruto, sendo chato pra cacete. O Boruto tinha acabado de prometer pra Hinata que ele ia voltar e tal. Aí apareceu o chato falando que o Boruto não deveria fazer esse tipo de promessa, né? Porque ele não vai conseguir cumprir. Ok, eu confesso que toda essa cena com o Momoshiki me deixou bem tenso. Por quê? Porra, o Chifrudo deixou claro que o tal destino sombrio do Boruto, que ele tá falando desde sempre, dá pra acontecer em breve. Isso vai acontecer, galera. Vocês estão acompanhando a mesma coisa comigo, vocês estão sabendo disso. E do jeito que ele falou, parece que vai acontecer pra já. Ainda nessa tal missão do time 7. E eu achei legal que o time 7 foi convocado pra uma missão depois de tanto tempo, né? Já que eles tinham ficado inativos pro karma do Boruto não se descontrolar de novo. Mas uma coisa que o Momo falou que é muito importante, tá? Anotem. É que ele ainda pode tomar posse do corpo do Boruto e que ele vai fazer isso porque o próprio Boruto vai desistir de viver e vai deixar o Momo assumir. Então isso vai acontecer. Isso é bem pesado, né? E isso é bom, né? Porque tira aquela sensação de que a morte e a ressurreição do Boruto tinham vindo sem consequência nenhuma. Não. Veio com consequência sim. Então, eu acho que se é pra deixar a gente com carga emocional, tem que também, deixar as coisas acontecerem. Não pode sempre, a gente ter uma ameaça, alguma coisa e nunca essa coisa acontece, concorda? Pra gente ter justamente esse peso na história. O que vocês acham que vai acontecer com o Boruto que vai fazer ele desistir de viver? Eu ainda não sei, tá? Mas com certeza vai ter alguma coisa a ver com o que o Code tá tramando. Galera, ele basicamente pegou aquele fucking Jubi, espremeu e transformou ele num monte de soldados. O Code, ele fez um exército com o poder do Jubi. Galera, vocês têm noção do quão absurdo isso é? E relativamente em toda a obra de Naruto, o Code, que estava sem aliado nenhum, agora tem um exército com o poder do Jubi. Ok, que cada um desses soldadinhos aí, desses soldados individualmente, não devem, sei lá, muito forte, beleza. Eu gostaria que eles tenham no máximo o mesmo nível de poder que os mini-Jubi que a gente viu lá na guerra. E se duvidar, são até mais fracos, tá? Mas mesmo assim, como diria o Butcher, tá? O Code nivelou o jogo agora. Agora tá nivelado o jogo, né? A Ada e o Daimon foram pro lado de Konoha e o Code criou um exército. E o pior, esses bichos conseguem viajar pelas faixas do Code, o que significa que o Code pode levar todo esse exército pra invadir Konoha, sair quebrando tudo. Já pensou ele chegar com esse exército todo? Sumonou o exército, agora vai pra Konoha? O Code realmente cansou de apanhar e agora apelou pra usar esses bichos aí, que mais parece uma versão sadomasoquista do Freeza. Pô, dá uma olhada nesse bicho aí, igualzinho ao Freeza no editor. E é curioso que o Code tá tudo de boa e confiante nesse capítulo, sendo que no final do capítulo anterior ele tava pé da vida, completamente diferente. Galera, tudo indica que a destruição de Konoha vai acontecer daqui a pouco, isso vai acontecer. Eu acho que não vai demorar muito pra isso acontecer, tanto pelo Momoshiki falando aquilo pro Boruto lá, quanto pelo exército que o Code já preparou. Ele está chegando, o inverno está chegando. Talvez aí no próximo a gente tenha, um time skip de 3 dias que o Amado, a Ada e o Daimon precisavam pra chegar em Konoha. Aí esse próximo capítulo já deve começar a revelar reais objetivos do Amado. Pô, vai ser maneiro demais. Agora faltam exatamente 4 capítulos para fechar o volume 19 do mangá de Boruto. Só isso, galera. Então pode ser que o Code invada Konoha com o exército dele nesse capítulo 76. E se realmente rolar uma invasão a Konoha, a gente vai ter que ver os ninjas das antigas em ação. Não tem jeito. Não existe não mostrar eles defendendo a vila desses minions aí. Pô, pelo menos tem que ter um quadro, um frame mostrando eles defendendo a vila desses bichos. Se realmente acontecer isso, vai ser uma saga do nível da invasão do Pain. Isso vai ser muito irado. Eu acho que vai ser isso. Tamo encaminhando pra esse lado. As Shurikens estão indo pra esse lado, ok? Galera, Boruto voltou com tudo e eu tô ansioso demais pros próximos capítulos.
para saber o segredo do amado, o destino de Boruto e qual é o plano do coach com esse exército de summonagem dele, do exército de Jubi, né? Até lá a gente vai enchendo vocês de teorias disso tudo, com certeza. Mas comenta aí, o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Obrigado por esse vídeo, não esquece, comenta mesmo, capricha no comentário, mas se inscreve aqui, toca aqui agora, mantém sua inscrição, ativa o sininho, vocês estão percebendo, não importa o momento, eu posso estar em qualquer lugar do planeta Terra, eu vou continuar gravando, eu amo esse trabalho por causa de você que está desse lado, eu tô sempre consumindo esse universo e trazendo para vocês de forma mastigada, eu gosto demais disso. Tamo junto, espero você no próximo vídeo, valeu, fui!